Só me chama a atenção, Márcio, uma observação que eu precisava fazer. Eu vim ouvindo sobre essa. Eu já tinha lido sobre isso ontem, eu vim ouvindo sobre isso hoje também. Me preocupa, eu já falei sobre isso em algumas outras oportunidades. Me preocupa esse excesso de viagem do presidente Lula ao país do exterior. Lula de mel. Lula de mel. Ele está, exatamente, ele continua em Lula de mel, só que são 7 meses em Lula de mel. E precisa ser encerrado. Primeiro, para ele trazer, ele tem uma das coisas que traz muita vantagem ao presidente Lula é a capacidade de persuasão, né? De interlocução que ele tem. Ele é de fato muito convincente. Só que ele está buscando fazer isso nos países do mundo, lá fora de casa, e dentro de casa a gente está batendo cabeça. E aí atrapalha. Que adianta você querer trazer uma visita para sua casa e chega na sua casa, o funcionário não sabe que tem que abrir a porta, o outro não sabe que tem que limpar, o outro não sabe que tem que fazer a comida. Aí a visita chega e é mal atendida, é mal recebida. Você mostra uma coisa lá fora e exato. Então a gente está levando uma informação, vendendo uma imagem que de fato não está acontecendo, e muitas das vezes por falta de um articulador político. E que os governos anteriores do presidente Lula, em que ele esteve nessa mesma posição, tiveram sucesso exatamente por conta dessa boa articulação que ele tinha. Isso é um ponto. O segundo ponto é assim, que a gente tem gasto muito. Assim, no momento atual em que a gente vive, e aí volto a dizer, toda a bandeira e luta que o Partido dos Trabalhadores, em especial o presidente Lula, sempre carregou na sua história, isso enquanto ainda sindicalista, estão sendo contrariados pelas atitudes. O presidente Lula passou 2 dias hospedado na Europa, nessa última viagem. Esses 2 dias custaram ao Tesouro Nacional R$730 mil e R$30 mil só de Wi-Fi. Então a gente, assim, primeiro que eu não consigo entender, e segundo que a gente está extrapolando. R$30 mil de Wi-Fi. Queria entender o que justifica, porque eu não sei se enquanto do país, a comitiva foi em quantos? Porque, Márcio, aí você gasta mais uma grana, porque quando você gasta R$700 mil de então a gente tem que ser um pouco mais isso. E não é porque é o presidente Lula, porque de repente tem a impressão que eu estou tomando partido. Qualquer que seja, porque a gente também criticou muito o excesso de gasto com viagens. E quando é excesso de gasto, não são só muitas viagens, são muitas viagens e viagens caras no que diz respeito aos gastos na hospedagem e com todo o envolvimento ali, equipe, alimentação, cultura, segurança, tudo. E aí um hotel que você gasta R$700 mil de hospedagem, não é possível que não tenha uma alimentação adequada, inclusive que se adeque às suas limitações de alimentação e etc. Porque aí você viaja, você ainda tem que levar o seu chefe para fazer a sua alimentação. Enfim, você gasta R$700 mil se hospedando e ainda mais o custo de toda a equipe para cozinhar, fazer e servir para você. Então não precisa ficar num hotel. Sabe, Márcio? Então eu acho que assim, a gente precisa ter um pouco mais de critério, um pouco mais de responsabilidade com dinheiro público. Porque a gente foi falado hoje aí, a gente está brigando e teve uma redução na pensão por morte. E porque assim, não havia critério no pagamento, não se conseguia levantar, assim, porque no frigir dos ovos não tem dinheiro. E a gente tem gasto aí sem critério e sem parâmetro, quando poderia reduzir. Não digo nem evitar. Não, mas o gasto podia ser bem menor, né? Então fica aí o alerta, fica aí o meu posicionamento a respeito desse assunto, que eu acho que de fato a gente está extrapolando um pouco, né? Além de estar deixando a nossa casa
um pouco maltratada, e aí quando a visita que a gente foi lá convidar vem, acaba não percebendo tudo que a gente vendeu. Você falou disso bem. É interessante, eu acho que não vou ficar aqui colocando pitaco no que o presidente deve comer, ou a comitiva deve comer ou não. Mas vou chamar a época de Fernando Henrique Cardoso, que quando presidente, e nas recepções que fazia, né, na residência oficial do presidente da República, ele tinha uma chefe de cozinha que trabalhava essencialmente os pratos nacionais. Isso quer dizer que quem vem de fora do Brasil, quando chega no Brasil, quer comer, quer apreciar a culinária brasileira. Sim. Que era isso que era ofertado. Se você vai a um outro país, eu acredito que uma das praxes seja você prestigiar a culinária daquele país, né? É uma forma de você mostrar. Isso seria até diplomático, né? É diplomático, vou receber até a culinária daquele país. Não vou levar o meu chefe de cozinha para cozinhar para mim. Eu acho que, né, tem esse tom, mas tudo bem. Agora me chama a atenção essa questão da diária, né? São 2 dias, 700 e poucos mil reais. Mas é caro, mas tudo bem, mas o dinheiro não está saindo do bolso do brasileiro, né? E assim, Wi-Fi, 30 mil. É um tanto quanto inexplicável, né? É estranho, porque eu não sei lá fora, mas aqui quando você chega no hotel, você tem acesso ao Wi-Fi, você tem acesso a tudo. Mas tem que ter uma linha restrita para o presidente da República, porque ele não pode utilizar qualquer Wi-Fi, porque não sei. Tudo bem, né? Mas quanto ele ficou usando no Wi-Fi, meu Deus do céu? É aí que tá, Márcio. Eu penso que é um exagero e que. Quando você tinha Wi-Fi, o que você fazia? Você, pessoa física, gastaria? De forma alguma. Para eu gastar 30 mil reais de Wi-Fi, tem que estar faturando muito. Presidente Lula, como pessoa física, viajando como um cidadão e não como o chefe da pátria, gastaria? Então eu acho que é isso que a gente tem que... Assim, não estou nem falando... ele é o líder da nação, então... não estou falando para baixar o nível, o padrão. Mas mesmo mantendo um alto padrão nas suas viagens, nas suas hospedagens, não está demais? É muito dinheiro. Você viajando, fazendo uma viagem de luxo, pagando no seu bolso, você não teria bastante conforto, mas gastando muito menos? Até entendo o presidente gastar, mas 700 mil... É muito. É muita gente, né? Agora você imagina quando chegar um outro avião com mais passageiros. Aí vai para a estratosfera, quer dizer, gente, mas isso vai quebrar o país? Não é que vai quebrar o país, mas isso mostra uma forma de observar e valorizar o dinheiro público. São nas pequenas coisas que a gente observa a possibilidade de melhora. Se você não conseguir entender que o seu pequeno gasto é um exemplo para que todos os outros sigam o seu exemplo, daqui a pouco tem prefeito indo para uma cidade vizinha gastando uma enormidade com hospedagem. E o que a gente precisa lembrar, Márcio, é o seguinte: o que derruba um orçamento, vamos jogar aí vamos fazer um comparativo aí com uma casa. O que derruba um orçamento numa casa não é a torneira, não é o banho que você toma, não é a descarga que você dá, não é a água que você gasta para lavar a louça. O que derruba o teu orçamento é o vazamento que você não dá atenção. É o excesso daquilo que você não utiliza. Você acha que não é funcionando sem ninguém, cara. Então, o problema maior não está no que você consome na despesa necessária, e sim na despesa que você não dá atenção. Então isso é o que preocupa, porque o vazamento ele vai pingando, a torneira que fica pingando ali você não arruma, essa é uma despesa desnecessária e que você não dá atenção. E aí a sua conta de água vai aumentando cada vez mais. Então, se você não dá atenção a esse tipo de gasto, de despesa em uma viagem, no final da conta, porque não é uma viagem e não é uma pessoa que faz isso, são vários ministérios em várias viagens. E aí quando você coloca isso no orçamento anual, você percebe que realmente você tem um buraco, e aí a gente retoma uma coisa que a gente fala sempre. Então, hoje o país passa por um momento em que a despesa tem se elevado cada vez mais e que a gente não acha receita.
aumentar receita, a não ser que aumente imposto, Produção, não há né? mágica. Então você vai produzir. Não existe, exato, não existe mágica. Então hoje o trabalho fundamental que o governo tem que fazer é o corte de despesa. É que está difícil. E que está difícil. Lembrando que 3 meses de cartão da presidência, 12 milhões está sendo investigado pelo TSU, está fazendo levantamento, a pedido da Câmara.